Olá, turma, então sejam bem-vindos à aula 6, aula 6 de geometria. Então hoje nós vamos falar sobre geometria plana. Então aqui está falando um pouquinho o que são não polígonos e as formas planas que são os polígonos, tá bom? Aí ali tem alguns exemplos e os polígonos a gente tem uns nomes bem específicos que a grande maioria de vocês conhecem, certo? Então aqui, ó, vamos pensar nos nomes em si. Quando um time de futebol ele ganha 3 vezes, então ele é tricampeão. Então vamos pensar no nome, triângulo. Então ele é 3 ângulos, então triângulo. 4 lados, é o quadrado ou retângulo, certo? Só que aqui eu coloquei quadrilátero. Por quê? Por que eu coloquei quadrilátero? Porque quadrilátero não tem só o quadrado e não tem só o retângulo, tá bom? Então eu deixei isso daqui pra gente ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, na mesma ideia do time de futebol, se o time ganha 5 vezes, ele é o quê? Penta. Ele é pentacampeão. Então, pentágono, se ele ganha 6 vezes, ele é hexágono, né? Heptágono, octógono, né? Pra gente lembrar, lembra do UFC, que ele tem os 8 lados, tá? Então, é bem fácil de lembrar. E também tem o Dr. Octopus, não, eu não lembro agora o nome certinho dele, mas lá do Homem-Aranha que tem aqueles 8 braços, certo? Então, pra gente lembrar do nome. N é 9, decágono, então é um nome, muitos dão risada, mas assim, de década, então é 10, tá bom? Não tem ali um decágono, ou seja, dec, 10, né? Então juntou o 10 com um decágono, e aí tem o dodecágono e o icoságono. Na verdade, eu coloquei isso daqui porque, entre aspas, são os mais comuns e os mais utilizados. Aí, gente, na apostila de vocês eu não consegui colocar esses desenhos, tá bom? Não consegui colocar os desenhos porque era muita informação para pouco espaço. Então ali, ó, vamos ver cada um deles, né? Então tem um triângulo, ali aqui é de um site pronto, eu não consegui mexer, tá? Em espanhol. Então tem um quadrado, só que pode ser outros que eu já falei. Ó, pentágono com 5, é só contar os lados, ó, 6 lados, 7 lados, 8, 9, 10, 11. E aqui também tem o 12. Aí o que acontece? Na verdade, se a gente tivesse na aula presencial, gente, tem muita... Geometria é assim o que eu mais gosto. E tem muita coisa que dá pra gente trabalhar a prática, tá bom? E aí o que acontece? Como a gente está virtualmente, como a gente está online, eu tenho algumas ideias e vou tentar fazer algumas adaptações, vamos ver se vai dar certo. Porque o ano passado eu não consegui estudar geometria, então na verdade a gente está fechando o quarto bimestre agora, né? Então, com essas aulas de geometria, vamos ver se a gente consegue fazer algumas adaptações de forma online, tá bom? Assim como foi feita a dinâmica, lembram? Então, aí o que acontece? Então, aqui nós vamos, como é muito assunto, aqui a gente vai terminar então a aula 6. Combinado? Então, aqui são os polígonos. Aí, na próxima aula, a gente vai para as figuras de geometria plana mais específica de cada uma delas, tá bom? Então, até a próxima aula.